Show, tá aqui. Então, análise e identificação. Vamos lá. Então, essa é uma... Fique à vontade para me interromper no momento que vocês quiserem. É uma área que costuma... É mais analítica, né? Uma coisa mais específica. Então, pode ter alguma necessidade, ou alguém pode ter algum acesso muito específico. E aí a gente conversa aqui. Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui. Maravilha. Então, beleza, análise e identificação. Então, vamos lá. Então, eu acho que, em geral, a gente tem duas perguntas, dois níveis de aprofundamento que a gente resume em duas perguntas. A primeira é plástico ou não é plástico? Aí a gente vai ver isso no fim, que é basicamente características visuais, o uso de um indicador. E a outra pergunta, que é um nível maior, é que plástico é esse? E a gente pode usar espectroscopia ou pirólise, GCMS, e aí a gente tem dificuldade, a gente tem perguntas muito específicas, que cada uma delas pode responder. Então, por exemplo, só um segundo, a gente tem aqui espectroscopia, que pode ser Raman infravermelho, eu vou falar sobre infravermelho hoje, e a gente tem pirólise GCMS, que é você queimar o plástico, esse gás pirólise, né, na ausência de oxigênio, então você queima no ambiente controlado, aí você... Alguém levantou a mão? Não? Aí você tem... Opa, tá aqui. Você queima, você faz a pirólise, queima, isso vai formar um gás, esse gás vai para um cromatógrafo que separa os diferentes gases, porque eles têm uma mistura de gases, e aí depois que separa, você vai parar num espectrômetro de massa, que vai dizer o que é cada um desses gases. E essa técnica ela é muito legal para dizer para a gente quanto que tem de microplástico. Mas vocês concordam que você queimou? Se você queimou, você não tem informação da massa. E isso é legal, porque se você tem, por exemplo, um solo beira de estrada, você quer ver borracha, você já sabe o que você está buscando. Então você... Oi? Rapidinho. Você Pode falar. consegue fechar a tela de gravação? Porque ela está em cima do slide, não sei se está aparecendo para o pessoal também. É verdade, obrigado. Desculpa. Valeu. Aí Não, agora... imagina. Coloca Obrigado, ele em Fernanda. apresentação para a gente, porque aí Pronto. ele tampa tudo. Pronto. Assim? Aí, obrigada. Tá bom. Aí, você tem o GCMS, obrigado você. Você tem o GCMS, que é, nele, você separa os gases e depois você vê qual gás é cada um. E aí você usa isso para ver a porcentagem em massa que você tinha de polímero num determinado lugar. Você tem que fazer uma curva de calibração, você tem todo um tratamento, porque você tem que já esperar aquele polímero. A não ser que você tenha já um banco de dados, uma curva de calibração de vários polímeros. Mas se você está buscando um polímero especificamente, não importa se ele tem 5 milímetros, não importa se ele tem 10 nanômetros. Você vai pegar todo mundo. Agora, o Raman e o infravermelho, você tem que pegar um por um. Ou você tem que ter todos os fragmentos da mesma natureza. Então, por exemplo, num rio, você calhou de pegar um monte de fragmento roxo. Você fala, caramba, é do mesmo lugar. Aí você junta esse monte de pozinho ou fibrinha e coloca no caminho do infravermelho e boa. Então não tem problema. Mas quando você faz um por um, imagina que você pegue 50 fragmentos num substrato, num filtro. Você tem que pegar um por um, e aí você tem um limite de tamanho. O FTR é 20 micrômetros e o Raman é 1 micrômetro. Ele vai menos do que o FTR. E, beleza, esses são os principais. Esses são os que a gente mais usa de longe. Depois vem alguns que são usados para coisas muito específicas. Então, você quer saber a cristalinidade do polímero. Você usa uma técnica chamada DSC. Você pode até usar raio-x também, mas o pessoal tem usado o DSC, que é um calorímetro diferencial de varredura.
Se você quer saber os elementos pesados, tá? Em geral, o que antigamente se chamava de metais pesados, que hoje a gente chama de elementos potencialmente tóxicos, mas tem todo o debate na literatura de ambiental sobre qual é o melhor termo. Esse debate está acontecendo, então só estou dizendo quais são as opções. Mas elementos pesados, não necessariamente metais, elementos pesados a gente pode mapear usando uma espectroscopia de fluorescência de raio-x. Esse é o XRF. Então, se você tem interesse em saber metais que foram sorvidos pelo polímero, pelo plástico, ou se você tem interesse em saber os aditivos que têm elementos pesados dentro do plástico, por exemplo, o mais interessante é o retardante de chama, que tem bromo. Esses você consegue mapear bem usando fluorescência de raio-x. Você pode usar uma microscopia de varredura. Você pode usar até microscopia de transmissão, que vai mais para o pequeno ainda. Mas o pessoal tem usado mais microscopia de varredura justamente porque ele tem o EDS. EDS é uma espectroscopia de energia dispersiva de raio-x. Esse EDS costuma ser um periférico do microscópio eletrônico de varredura. Então, se você tem um razoavelmente bonitinho, você vai ter um EDS junto. E aí você consegue uma magnificação melhor, mais profunda do que o óptico, e ainda você pode mapear elementos pesados. Acima do sódio você pode inclusive ser quantitativo, mas não é fácil ser quantitativo para plásticos, tá? A máquina te dá o valor, mas não quer dizer que você tem que confiar nela. Acima do sódio, tudo bem, mas acima do sódio com um padrão para você calibrar o equipamento, tudo bem, senão o pessoal tem usado o valor que a máquina dá, mas a máquina dá valor independente de você ter boas condições para conseguir esses valores. Então você tem que olhar com alguma desconfiança. Sempre olhe a metodologia para acreditar no quantitativo, mas o qualitativo é joia. Então, se ele pegou ali que ali tem bromo, tem sódio, tem manganês, tem magnésio, tem cobalto, alguma coisinha tem. E o OFM, quando você vai para o nanométrico, o OFM ele vê bem, que é o microscópio de força atômica, ele vê bem fragmentos pequenininhos. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver como é que está aqui, se tem comentários, tem alguma coisa, se alguém quiser falar de algum outro equipamento, ninguém falou nada, tá ótimo. Pode falar em qualquer momento. Aí eu vou falar do infravermelho, que é o mais usado, e a gente pode usar o infravermelho normal, que é o equipamento que mais, assim, dos espectrômetros é o mais comum de se encontrar nas diferentes instituições de pesquisa e ensino. Então, deixa eu lembrar vocês um pouquinho sobre, e é essa aula instrumental que a gente vai fazer hoje. Então, deixa eu falar com vocês sobre os princípios do infravermelho. Então, o primeiro princípio é a ligação química. Então, essa figura que está aqui, ó, é uma figura que eu gosto demais quando eu dou aula de ligação covalente. Essa é a figura que fica na sala de aula. Então, deixa eu fazer ela tomar conta aqui. Vou ficar bem grandinha. Isso aqui é o seguinte, imagina, isso aqui, ó. Imagina que é um gráfico e é um gráfico. É um gráfico disso que eu vou falar para vocês. Imagina que você está no começo do universo, vê o Big Bang, os átomos estão todos lá, aquela sopa quentíssima, e aí você tem os átomos todos espalhados. Eles vão esfriando, o universo esfriou, né? Depois do Big Bang. Eles vão esfriando, chega uma hora em que eles começam a se aproximar com uma energia suficiente para eles terem esse fenômeno que a gente vai observar, porque se eles tiverem muita energia também não adianta. O que vai acontecer aqui é que conforme eles se aproximam, ó, aqui distância internuclear, está lá longe, eles estão longe. Conforme eles se aproximam, chega um momento em que eles sentem a eletrosfera um do outro e eles começam a interagir e começa a ter uma diminuição da energia desse sistema. Então, só para lembrar vocês, quando você tem menos energia, você tem um sistema mais estável para muitos contextos. Não é para todos, mas para muitos contextos. E o contexto da ligação química é um deles. Então, a gente vai ter esse fenômeno da energia do sistema. O sistema aqui não tinha energia zero, ok? É a variação de energia.
Não tem sistema com energia zero, né? Então aqui, ó, você tem esses dois átomos, eles vão se aproximando. Aí o que acontece? Que a gente mede, a gente sabe, podemos até inventar um modelo para explicar por quê, mas isso é fato, é o que a natureza mostra para a gente. Eles vão se aproximando, a energia do sistema vai diminuindo até um mínimo, que é esse aqui. Então, conforme eles se aproximam, tem um mínimo. Esse mínimo é onde justamente a gente tem a sobreposição das eletrosferas, das camadas de valência, que a gente chama, que é a última camada da eletrosfera. E aí cria o que a gente chama de ligação covalente, o que tem a ver com a valência. Né? Então, as duas valências, as covalências, né? Copiloto, coadjuvante, ou seja, esse prefixo co, que é de fazer junto. Então, ligação covalente é a ligação entre as valências, as últimas camadas. Então, tem uma sobreposiçãozinha da eletrosfera. Isso vai ser importante para a gente entender a espectroscopia, ok? Aí você tem esse valor mínimo. Chegando mais perto do valor mínimo, começa a ter uma repulsão absurda, porque você tem a aproximação dos núcleos, que tem carga positiva. E aí você tem a tendência essa aproximação acontecer, a energia tende a infinito. E é por isso que aqueles aceleradores de partícula que pegam um átomo pesado e jogam umas espécies no meio do caminho, eles têm que ter o átomo viajando à velocidade da luz, porque você próxima da luz, né? Naqueles aceleradores bem grandões, o CERN e tal. Porque você precisa ter muita energia no sistema para um núcleo colidir com outro, justamente porque a repulsão é muito grande. Mas tudo bem, isso aqui é curiosidade. Então, daqui onde está meu mouse para cá, deixa eu até vir aqui. Daqui onde está meu mouse, deixa eu colocar um pointer aqui para ficar melhor. Daqui onde está meu pointer, até aqui mais ou menos, foi um contexto para eu apresentar a ligação covalente para vocês. Daqui onde está meu mouse para cá, é um contexto curioso para eu falar como é que termina essa aproximação. Então, não tem a ver com infravermelho. O que tem a ver com infravermelho é essa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha é a região em que a ligação covalente ela fica oscilando, porque nada no mundo do microscópico, no mundo atômico, nada, absolutamente nada é estático. Tudo se move. Então, o que vai acontecer é que a ligação ela não para em 74 picômetros. A ligação ela para. Alguém entrou aqui. A ligação ela vai parar. Não vai parar, ela vai ficar oscilando. Esse valor é médio. É um valor médio. Aí o que vai acontecer? É isso aqui. É esse cara aqui. Agora ele vai ficar grandão. O que acontece, na verdade, é isso aqui. A gente vai ter uma oscilação ao longo desse tamanho, dessa distância entre dois átomos, entre dois núcleos, ok? Isso a gente chama de vibração. O que acontece é que cada tipo de vibração de uma molécula vai ter uma energia específica. E aí, a gente vem para cá. Mas antes, deixa eu falar para vocês dessa região. Quando a gente fala do infravermelho, a gente fala que é justamente tudo tem com espectro vermelho, que vai afastar aqui. Infravermelho. Oi? Profs, você está cortando, não sei se é só para mim. Aqui tá cortando também. Ah. Peraí. É culpa do infravermelho. Culpa do infravermelho. Acho que nós vamos ter que fechar as câmeras para ficar melhor.
Melhorou, só que você tá mudo. Desbloqueei para nós. Agora, ouvindo agora? Tá. Sim. Vou fechar minha câmera, prof, que aí fica melhor para todo Legal. mundo, Ó, porque tem e muita obrigado por gente. Deve ser avisar. isso Quando também. acontecer de novo, vocês me avisam, porque aí eu dou refresh, ele resolve aqui. Semana que vem é para ter cabo aqui em casa e acho que vai resolver esse problema. Vamos lá. Bom, tá aqui. Infravermelho. Então, infravermelho é a região que vai ser responsável pela. Vai interagir bem Professor, com as. Oi. a gente não tá vendo os slides. Ah, obrigado. Valeu, Bárbara. Quando eu dou refresh, eu tenho que compartilhar de novo. Peraí. Tá chegando. Vamos lá. Tá aqui. Então, o infravermelho é a região do espectro eletromagnético que interage bem. Só de curiosidade, uma região que é importante para a gente é do ultravioleta. Então, a gente tem o visível aqui. Esse visível está expandido, né? Foi explodido aqui. Termina o violeta e vai até o vermelho. Abaixo do violeta tem o ultravioleta, que é a radiação responsável pela degradação, também, né? E acima do vermelho tem o infravermelho, que é a região que interage muito bem com modos de vibração das moléculas, que é o que a gente vai ver aqui. Isso aqui, por exemplo, é molécula de água. Então, a gente tem N modos de uma molécula vibrar. Então, não só a vibração de uma ligação, mas a vibração de duas ligações em conjunto, simétrica ou assimetricamente, vão poder absorver energia na região do infravermelho e usar essa energia para suas vibrações. Aqui, ó, essa primeira, ó, é uma vibração na ligação, no comprimento da ligação, de maneira simétrica, que é justamente essa aqui, ó. Essa número 2 é assimétrica, que é essa aqui vermelhinha. E tem essa aqui, que é de abrir e fechar o ângulo, que é a ligação que está representada aqui, ó. Você percebe, ó, essas aqui são entre 3.000 e 4.000, 3.000 e 3.800, 3.500. Aqui está aqui o pico, então a comprimento dela inteira nessa região. E o bending, que é o que vai abrindo, né? Está aqui com o pico em 1.640. Então, o que acontece é que você oferece para a molécula que você coloca no caminho do feixe de infravermelho, você oferece de 4.000 a 400 centímetros a menos 1 de infravermelho. Justamente, você vai oferecendo, vai passando pela molécula de água. A máquina vai mudando o ângulo, vai mudando uma rede de difração que ele tem, e aí vai selecionando o comprimento de onda. Então, passa 4.000, 3.900, 3.800, e vai indo. Chega aqui, ó, começa a ter uma absorção. E essa absorção é por causa do quê? Dessa vibração assimétrica. Beleza. Aí ele continua. Aí vai indo. Aí termina. Reparem que essa banda, que é a banda que você vê, esse montinho, que é o montinho que você vê no infravermelho, é a soma dessas duas manifestações de vibração, que ela se sobrepõe e acaba gerando essa bandona. E isso é o que a transformada de Fourier faz. Por isso que infravermelho, às vezes, você vê com o acrônimo FT e R. FT é Fourier Transform. E aí o R é infrared. E aí, você tem aqui. Aí, beleza, a máquina continua variando a rede de difração e vai indo. Não absorve nada. Só tem água. Chega em 2000, começa a absorver. Tá aqui, ó. Essa é a bandinha. Aí vai até o fim, não absorve mais nada. E esse é o espectro da água. Então, você faz isso para várias moléculas, e faz isso para vários tipos de ligação, e sempre se fez. E aí foi construindo um arcabouço de conhecimento que permite a gente poder identificar as diferentes moléculas a partir dos seus modos de vibração. Então, aqui, por exemplo, é um espectro inteirinho do ácido acético. Então, aqui tem os comprimentos de onda, tem os números de onda aqui, ó, de 4.400, que vão ser os diferentes modos de vibração. Aqui tem dois. 3.150 é essa vibração assimétrica no CH3. E 1.800, que é por aqui, é esse ombrinho aqui,
aproximadamente 1800, é a carbonila vibrando no seu comprimento e o resto vibrando junto. Então, essa molécula, só um momentinho. Voltei. Aqui, esse é o espectro de infravermelho do ácido acético, que é o espectro de infravermelho que identifica o ácido acético. Não é só a identificação que a gente faz de molécula, a gente vê modificação também, mas eu vou mostrar mais para frente. Então, aqui, por exemplo, é o espectro inteirinho da propanona. Então, aqui está a carbonila, aqui tem vibração CH2, aqui tem vibração CH, e aí um monte de banda que a gente consegue identificar a partir da estrutura química da propanona. A mesma coisa aqui para o benzeno, a mesma coisa aqui para o propan 2-ol, o álcool 2-propanoico. Aqui eu estou mostrando dois exemplos de coisas que a gente vê que são modificações de polímero. Professor, o áudio voltou a travar um pouquinho. Peraí, eu falei vocês. Vocês estão vendo? Tá travando. O áudio Sim, tá ruim. pronto. Fala um pouquinho, porque é para a gente ver se não está travando de novo. Tá travando. Ficou. Voltei para aqui. Como é que vocês estão? Continua travando, professor? Ai, ai, ai. Não, agora está ótimo. Agora melhorou. Agora Tá bom? parou. Perfeito. Sim. Tá. Puxa vida. Essas aulas aqui em casa não estão dando certo. Calma, prof. Se Não sei se está preocupa, não, é assim chovendo aí, mesmo. às Vamos vezes devagar. por causa Tá chovendo. do clima, né? Tá chovendo É, aqui, aqui eu tô no também. Wi-Fi, então vou. Então vamos devagar e sempre. Não se preocupe, Devagar e está sempre. tudo bem. Então vamos. Pode ficar despreocupada, a gente vai te Tá bom. avisar. Obrigado. A sua aula é tão boa que pode travar o mundo que a gente continua Tá aqui. bom. Que bom, que bom. Obrigado. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o espectro da esquerda, que são... Opa, tem perguntinha. Então, beleza, vamos lá. Aqui tem o espectro da esquerda. Eu vou contar uma história para vocês. Isso aqui era um tubo de polietileno que é usado como tubete em estufa de planta. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou, porque a gente vê ecotoxicidade de microplástico em planta, por exemplo, e a gente usa um tubete de plástico nos estágios iniciais de crescimento, você põe no tubete mesmo e faz o estudo ali. Só que o tubete também é de plástico e o tubete também degrada. E aí eu peguei 2 tubetes, esse trabalho não foi muito para frente, mas é uma coisa que me incomoda, um dia alguém tem que estudar isso aqui. A curva em vermelho, em preto, é quase um polietileno. É quase um polietileno. Mas tem algumas coisinhas que não são de polietileno. Mas o que importa é o seguinte, em preto é ele novo. Em vermelho é quando esse tubete de estufa começa a ficar degradado, começa a ficar quebradiço. Aí o que acontece? Olha essa banda aqui. Há algumas bandas, ó, essa aqui que é a principal, CCCH, ela está aqui de boa. De carbonila, ela desloca. Tudo bem, beleza. Mas olha essa banda como ela fica, que tinha aqui no preto, e ficou gigante. E essa preta, que não é do polietileno, é de alguma outra coisa, ou seja, esse polietileno ele é uma mistura. Então isso você consegue ver com a ferramenta que eu vou mostrar para vocês como é que é. Esse é o instrumental de hoje. Então essa banda ela some. Significa que quando ele degrada, quando ele passa o tempo, isso aí é consumido. Isso pode virar, por exemplo, uma substância que pode migrar
para o meio do solo. E aí isso pode interferir no seu processo. Então essa é uma coisa que me incomodou, um resultado que a gente fez, que a gente teve, mas foi uma prospecção, e algum dia a gente ainda vai mexer com isso, estou só compartilhando com vocês. Então, olha, o infravermelho me permitiu, além de identificar o que tem no tubo, que é polietileno de alta, ele também me permitiu monitorar como ele muda em função do tempo. E isso me permite, talvez, criar um experimento, elaborar um desenho experimental, em que a gente vai ter a gente vai poder indicar o que está acontecendo. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode falar. É porque você falou do deslocamento ali do pico, né, com o passar do tempo. Eu trabalho justamente com essa parte de degradação de plástico e técnica de fitir. Então, eu estou trabalhando com essa parte e eu integro os picos, né, que vão aparecendo. Eu estou observando justamente isso ao longo do tempo. Ele tem alguns, por exemplo, de carbonil, né, ele sempre dá uma deslocadinha. E aí eu queria saber sobre a parte de integração. Se eu sempre tenho que ajustar os picos para acompanhar, né, a modificação dele. Sim. Ou se eu coloco um padrão. Eu tenho mexido, né, na área de integração, né, acompanhando o pico, mas eu não sei se isso é correto. Eu estou muito em dúvida nisso no meu experimento. Assim. Não tem que fazer. Se você vai integrar a banda, ou se você vai usar a intensidade no máximo, depende totalmente do seu espectro. E se você vai padronizar, dividindo ela por uma banda de referência, que é o conceito do índice de carbonila, você tem que levar em consideração, você tem que considerar se você vai usar intensidade ou área. E para isso você vai ter que usar a linha base, porque senão você também vai distorcer seus resultados. E aí, é importante você considerar o contexto total. Então, a gente teria que conversar sobre isso para eu te dizer que é bom. Mas o fato de você estar preocupado com a área é legal. Porque uma coisa que você tem que levar em consideração é que, hoje não é sobre degradação, né? Não preparei aqui, mas quando você trabalha com degradação, por exemplo, carbonila costuma ser uma sonda, costuma ser um marcador muito bom. E a carbonila está aqui nessa região aqui, ó. A carbonila está aqui, ó, por exemplo. Aqui é um caso, é um trabalho meu, de degradação de polipropileno, ó. Aqui em preto, você tem o material novinho. Depois de 10 dias de fotodegradação, está aqui, ó. Olha a carbonila, que grandona. E a carbonila, ela pode crescer com a bandinha aqui, pode um pouquinho para a direita, um pouquinho mais para a direita, e se você acompanha em função do tempo, você vai ver que o pico vai deslocando conforme vai ficando mais envelhecido. Porque você tem, por causa do mecanismo, diferentes carbonilas sendo formadas. E aí, se você escolhe um pico por causa de um nível inicial de degradação e usa o mesmo pico só para intensidade, para estágios mais avançados, você perdeu o seu máximo. Agora, se você usa a área, você contempla tudo, mas você perde o mecanismo. Então, depende do que você quer fazer. Mas integrar é sempre uma boa ação. Era mais ou menos isso que você queria ouvir, Bárbara? Mas, isso, sim. Mas você está indo pelo bom caminho. Mas você tem que ver, quando você integra a área, se você tem sobreposição de outros picos. Uhum. E aí, se você quer separar, você tem que fazer uma deconvolução, mas a deconvolução, depende muito do seu gosto. E eu tenho muita amostra para fazer isso em todas, vai ser doído. Mas tem gente que trabalha com análise de componentes principais para muitas amostras. Depois, se quiser me escrever um e-mail, eu te mando os artigos. Eu vou escrever. O pessoal trabalha com degradação, dá para te passar isso aí, tá bom? Bom, obrigada. Obrigado você pela participação. Aqui, ó, então você tem essa possibilidade de você sempre acompanhar como um polímero está variando em função do tempo, e você tem a possibilidade, isso num ambiente descontrolado, que é o caso aqui do tubo de planta à esquerda, e num caso controlado, que eu estou degradando
uma coisa que acontece sempre é a formação da carbonila, a formação da hidroxila, ela fica mais intenso, e nesse caso, a gente conseguiu, nesse paper aqui, eu consegui separar a formação de uma insaturação na região da hidroxila, que é muito difícil, porque ela é uma sobreposição, então a gente trabalha o conceito de subtração. Bárbara, se você quiser saber mais sobre isso, me dá um toque. Também. Não é o caso, para microplástico isso não funciona bem. Mas se você trabalha uma degradação em ambiente controlado, em que você tem o microambiente, do ponto em que passa o feixe, você tem todo um cuidado com o hardware do experimento, você consegue um espectro como esse, tá vendo? A linha base bonitinha aqui, só o que varia, só o que realmente varia com o estímulo que você está colocando vai variar, a não ser a região da impressão digital, que ela sempre varia aqui, isso é uma coisa típica de envelhecimento. Pronto. Mas o infravermelho serve para acompanhar modificações que estão acontecendo na sua amostra. Você ia falar alguma coisa, Bárbara? Não é Fernanda. Ah, Fernanda. Ah, Fernanda, desculpa. Agora sou eu. Mudou. Fala, Fernanda, Tudo pode bem? falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aí de fotodegradação e de ambiente não controlado. Eu estou fazendo doutorado com fitorremediação e eu já estou fazendo sua matéria justamente porque eu estou pensando no pós-doc já. Que eu Legal. quero fazer com fitorremediação de microplástico. E eu só vi até hoje um trabalho de um português que veio aqui para a Universidade do Paraná, se não me engano, para fazer esse trabalho. A gente tem resultados bons com fitorremediação, né, na verdade, degradação de microplástico utilizando plantas, por exemplo? Eu não conheço. Eu estou interagindo com a professora Andréia e com a Alice. A professora Alice, a professora Andréia. A professora Alice é especialista em plantas, né, em botânica, e ela está fazendo ela está com esse trabalho. É a Andréia de quê? Ela é de onde? Andréia Neves e a Alice Pita, que, se eu não me engano, está aqui. Ou ela vem de vez em quando, mas a aluna dela vem. Deixa eu ver se está aqui, não. Porque a professora Alice está se recuperando de um acidente. É a Andréia Neves e a Alice Pita. Pita. É de qual universidade? É da UFSCar mesmo? Da URGS, não, da URGS. Da URGS. É, porque o pessoal de lá está trabalhando com isso, eu achei interessante demais. E esse rapaz, sim, ele está fazendo justamente utilizando, está fazendo degradação de microplástico no solo, mas usando não só as plantas, mas a fotodegradação. Por isso que eu te perguntei se você estava sabendo de alguma coisa. Não, que uma coisa interessante do solo é que o solo é mais ou menos um congelador da degradação. Ele desacelera muito. Então, o material que degradou, ele vai degradado para o solo. E o solo ele desacelera um pouco, porque lá tem menos oxigênio. Isso nem tanto. É debatível, mas é um fator que pode ser levado em consideração. Mas a luz... porque ele, dependendo da profundidade, ele está mais fresco. Então, ele tem menor temperatura, ele vai desacelerar. Sim. E não tem a luz. Então, os pró-degradantes formados, eles vão continuar o processo degradativo. Mas ele dá uma desacelerada. Então, resumindo a história, nossos lixões não são um acúmulo gigantesco de plástico, mas não tem aí, na verdade, plástico inerte, né? Eles não vão degradar. Não tem plástico inerte, eles vão degradar, mas é mais lento. Entendi. É mais lento. Não, é mais lento. Mas no campo da degradação, tem muita coisa a ser estudada ainda, porque até hoje a degradação foi feita imaginando o tempo de vida útil. O pessoal sempre estudou degradação, majoritariamente, para fazer o polímero durar mais, manter as propriedades durante o seu tempo de vida útil. Então, hoje a gente está estudando. Então, a professora Graziella, da FURG, tem um trabalho muito interessante com outros efeitos, outros fatores que podem influenciar a degradação. Ela estuda salinidade, acabou de orientar um trabalho que foi defendido muito bom, com pH. Então, a professora Graziella também é uma referência na área, da FURG, lá de Rio Grande. Não, tá joia. Eu realmente quero essa parte tem muita coisa... mas tem muita coisa para falar de degradação e de botânica. Então, você tem um campo muito bom para trabalhar, Fernanda. Obrigada, mas não tem muita coisa. Planta, mas é bom, é assim, né? Mas para a planta o que mais tem o microplástico entrou na planta ou não? Esse é o que mais tem.
Porque a gente Tá? tem visto isso também, se em ambientes, por exemplo, né, de lixão que é recuperado, plantado, será que a gente tem essa condução ali na seiva dela, ou não? Eu Então, vi 2 trabalhos sobre isso também, de tem, absorção. sim, tem essa questão. Se entra, simplesmente se entra ou não. É, Entrando, se apresenta ecotoxicidade, exato. muito pouco, porque é difícil rastrear dentro da planta. Então já tá difícil de acompanhar, né? De rastrear, de seguir. Tem também bastante trabalho sobre ecotoxicidade de microplásticos. Ou seja, você coloca o microplástico no solo e acompanha o que acontece com a planta. Agora, colocar o microplástico no solo e acompanhar o que acontece no microplástico tem muito pouco. Porque também é muito difícil de fazer. Tá? Só um comentário. Mas é muito Não, legal. ótimo. Porque é difícil, é mais legal de fazer. Exatamente. Eu tô dessas. Aí, ó, Obrigada, então Pedro. aqui, continuando aqui, você consegue usar não só para identificar, mas para acompanhar modificações. Isso é muito importante. E aí você gera um conjunto aqui de absorções que acaba sendo uma bengalinha para a gente. Então você tem, como eu mostrei aqui, ó, você tem a água absorvendo nessas faixas de comprimento de onda, você tem o ácido acético, a carbonila absorve aqui, um modo vibracional da carbonila aqui, outro aqui, outra ligação aqui, e por aí vai. Então você atribui ligações diferentes a regiões diferentes do infravermelho. Aí você tem essa colinha. Olha aí, uma colinha legal. Isso aqui é free, é commons, né, pelo Compound Chem, que é uma iniciativa de divulgação científica em química muito legal. Isso é um projeto de um professor de química, acho que da Austrália, que gostava muito de design, começou a fazer moléculas, começou a fazer designs muito legais sobre química, sobre cerveja, sobre vinagre, sobre química na nossa vida. E virou, hoje ele vive disso, nem sei se ele está dando aula mais, mas ele tem esses gráficos muito lindos sobre química. E esse é é uma colinha para você ver. Então, por exemplo, aqui a ligação CH de alcanos. Aqui a ligação CH de aldeídos, tá vendo? Deslocou um pouco para a direita. CH de arocenos aromáticos. Aqui NH de aminas. Aqui OH de álcools e fenóis. Por aí vai. E aqui, ó, todas as carbonilas. E isso é uma colinha, mas eu posso deslocar para a direita ou para a esquerda variando com algumas condições. Então aqui, ó, carbonila de ácido, de anidrido, de cloreto de acila, éster, amida e por aí vai. Então você tem essa brincadeira aqui. Então com isso você consegue atribuir, mas isso é um trampo que é muito especializado. Mas hoje a gente consegue... Bom, peraí, deixa eu falar disso aqui antes, aí depois eu vou falar da ferramenta que a gente tem para ajudar, que é para poder ajudar vocês com isso. E a gente tem os deslocamentos da banda. Aqui, por exemplo, ó, é a região da carbonila, um anel aromático aqui, e os 3 flúors ligados ao carbono, que está ligado na carbonila. 3 flúors, a banda está aqui. 3 cloros, a banda desloca para a direita. 3 bromos, desloca um teco mais. 3 cloros, desloca um teco mais. Desculpa, 3 cloros, na verdade, aqui é 3 iodos. Quando eu estava preparando a aula, eu vi e falei assim, 3 cloros, não é possível. E agora, de novo, eu cometi o mesmo erro. Aqui é CI3, são 3 iodos ligados ao carbono. Ok? Parece cloro, né? Esse clorinho aqui. Então, carbono ligado a 3 iodos. Então, vai aumentando a massa do halogênio, vai deslocando para a direita. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é uma carbonila de uma acetona. Essa carbonila, ela tem esse comprimento de onda aqui. Aí você coloca uma insaturação pertinho da carbonila, vem para a direita. Aí você coloca mais uma insaturação, vem mais para a direita ainda. E essa é uma coisa importante de saber, para quem curte um pouco mais a parte de química, é que a densidade eletrônica da ligação vai ser influenciada, tanto pela presença dos halogênios, quanto pela presença das insaturações, mas não é só o que está dentro da molécula. O que está fora da molécula também. Então, a interação intermolecular também é capaz de variar a densidade eletrônica da ligação. Então, se você tiver uma carbonila
num ambiente em que ela não interage com ninguém, ela vai ter um tipo de absorção, uma região de absorção. Se tiver água, se tiver álcool, se tiver outras carbonilas, se tiver hidroxilas, ou seja, grupos polares, produtos de degradação, eu vou ter um deslocamento dessa banda. E eu posso falar sobre o meio em que aquele grupo químico está por causa da interação intermolecular. Então, não é uma ciência exata, e isso pode atrapalhar. Bom, é uma ciência exata. O que eu quero dizer é que ela não é tão resumível numa tabelinha como essa. Então, você tem que levar em consideração outros fatores. E aí, o que eu queria falar para vocês, porque eu vejo muita gente que acaba tendo problema com a análise, com a identificação do polímero, porque é um trabalho muito especializado. E esse projeto, o OpenSpec, é um projeto que eu admiro muito, eu gosto demais. O cara que leva esse projeto, o Wim Calgar, ele é muito dedicado à ciência aberta, ao tema da poluição plástica, e ele criou essa ferramenta. Essa é a última versão, ele criou essa ferramenta justamente para ele poder oferecer para todo mundo uma ferramenta que ajudasse na identificação dos plásticos, e vocês vão ver que legal que é, porque agora todo mundo vai usar o OpenSpec. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para vocês. Tá todo mundo aí? Show de bola até agora? Estamos aqui, profs. Beleza. Estamos aqui. Então, vamos lá. Firmes e 133 pessoas abrindo o browser do OpenSpec. Deixa eu pegar. Manda aqui. para a gente. Vou mandar aqui no chat. E eu já mandei o arquivo, um arquivo para vocês trabalharem, que é o Book 1, né? Você mandou no e-mail, profs? Mandei naquele e-mail Dos falando que ia ter slides. aula. Deixa eu pegar Então, aqui. deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Ah, verdade. A guest guide. Acharam? Aí, tem esse arquivinho aí. Deixa eu só pegar aqui. Tá lento aqui. Olha, mas tá aqui, Book 1. Que é um arquivo CSV. Então, para poder usar o OpenSpec, você tem que ter o arquivo CSV, ok? Então, maravilha, tá aqui. Deixa eu voltar. Vocês estão vendo aí o OpenSpec, né? Sim, é o Open Analysis, né? Sim. Vou abrir aqui Beleza? agora. Ele está demorando aqui, porque ele tem que recarregar. Ele é tão bom que as empresas que vendem infravermelho estão patrocinando esse site, justamente porque elas estão pensando em usar esse arquivo no software da máquina. O profs, e qual que é o arquivo? Você mandou ele lá no e-mail também? Mandei o book1.csv. Acabei de fazer download aqui na minha tela também. Deixa eu ver por que ele não está entrando aqui. Tá no e-mail de ontem. Isso. Ah, não, desculpa. É porque eu estava com outro e-mail aqui. É o Book 1 CSV. Ok. Esse mesmo. Vamos baixar ele. Olha, eu estava com ele aberto e ele não está carregando para mim. Olha, na aula que eu tenho que trabalhar ele. Calma, profs. Calma. Para mim também não está carregando. Aqui para mim também não está carregando, não. Aqui E eu tava com ele aberto já há um tempão. Tava, Tá vendo? Tá todo mundo junto, profs. Esquenta, eu falo para você, calma, fica tranquilo, tá todo mundo na mesma. Então tá bom. Então eu vou falar um pouquinho de identificação visual e a gente volta pro... Ah, que bom, que bom. Ah, a Camila falou que carregou. Camila, dá um refresh para ver se tá carregando ainda, porque o meu tava carregado também. É um do Excel, não é? O do Excel? Não, acho que não. Não, o meu... Ixi, tô pior ainda, que o meu CSD abriu o Excel. Ó, não, o CSV ele tem cara de Excel. Não, ele abriu... Ah, não, tá. Mas é porque ele tá num formato aqui de Excel. Eu vou ter que ver aqui.
O Peraí, meu a abriu. Camila abriu e para os outros não abriu? Camila, você está usando algum browser específico aí? Ó, a Júlia também. A Camila está no Pronto. Chrome. Eu vou no O Chrome. meu Deixa abriu eu... CSV, você acredita? O meu abriu Excel, você acredita? O meu também abriu o Excel. Abriu Você Excel. clicou no. Vocês clicaram no arquivo CSV, né? Sim. Ah, não, beleza. Ele carrega mesmo. Ele abriu Ah. Excel. É isso mesmo? Não, tudo bem, mas você não vai abrir ele agora, não. Você vai deixar ele aí numa pasta. Tá, não, eu salvei já aqui. Show. E aí Deixa eu você ver vai aqui. subir esse arquivo. Então, peraí. É porque ele Deixa vai eu pedir, achar. né, para subir, eu vi aqui. Exato, exato. Deixa eu tentar entrar no OpenSpec aqui. Porque eu sei que CSD não é, mas ele abriu cedo, meu Deus. Opa! Olha só, no meu computador não abriu. Bom, então vamos dar um tempinho. O da Camila abriu, mas da maioria não abriu. Deixa eu pedir aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Subir arquivo. Ó, então sobre microscopia óptica. Então, temos uma questão de microscopia óptica que é saber identificar os microplásticos. Então, deixa eu ir para o... Tá aqui mesmo, tudo bem. Saber identificar os microplásticos. Mas tem outra coisa. Deixa eu perguntar para vocês. Imaginem só. Vocês têm só um microscópio óptico. Vocês acham que vocês têm que saber reconhecer um microplástico ou saber reconhecer os não microplásticos? O que vocês acham? E eu acho que os não microplásticos, porque a categoria de microplástico a gente conhece só alguns. Perfeito. Não, é que a gente não... a Marielle respondeu aqui, os dois. Uma coisa que o pessoal costuma ver é assim, isso aqui é microplástico por causa disso. Mas tem muitas informações sobre coisas que podem confundir a gente. Então, algas. Tem características para você dizer, isso aqui é uma alga, isso aqui é uma fibra, isso aqui é um tecido vegetal. E aí você consegue tirar esses caras daí. Então, isso aqui é um guia que explica isso. Esse é um guia que eu vou mandar para vocês, que é feito pela Marine and Environmental Research Institute, que não tem mais esse nome, chama SHAW agora. E é um guia muito legal. Esse guia, ele mostra como você pode reconhecer microplásticos. Tem vários guias, eu vou mostrar alguns. E como que você pode... E o que eu acho legal desse guia é que ele ensina como você identificar não microplásticos. Então, você tem várias dicas para reconhecer uma alga, para reconhecer outros materiais. Então, isso é muito legal. E tem as dicas para reconhecer os microplásticos. Então, uma coisa que eu achei muito legal, está nesse paper aqui, eles não mostram tantas dicas, em geral é mais do mesmo, essas dicas ali. Você pega uma agulha, ou seja, é para microplástico grande, de no mínimo micrômetros, centenas de micrômetros, né? Você pega uma fibra e aperta. Se ela quebra, é vegetal, se ela dobra, ela é microplástico. Mas você tem que considerar que ela pode ser um microplástico muito quebradiço. Então, vai gerar um falso negativo. Porque se quebrar, você vai falar que é tecido vegetal, mas não é. E aí, você tem um falso negativo e faz parte do jogo. E tudo bem. E outra coisa que a gente pode fazer é pegar uma agulha aquecida. Fundir uma ponta de agulha aquecida. Então, pega uma velinha do lado, esquenta e encosta no plástico, no microscópio. Derreteu, é plástico. E tem gente que até pega uma plataforma, tem uma plataforma aquecida que a gente usa bastante na área de microplástico, de polímero em geral, né? Que é colocar um plástico em cima de uma plataforma de microscópio óptico, e essa plataforma ela é aquecida. E aí você vê a fusão do plástico, e o mais legal, você vê a cristalização do plástico em condições controladas. Então, o pessoal pode pegar isso, você tem um microscópio, você olha, você tem um campo visual grande, você está na dúvida. Aí você aquece e vê, começa a fundir os plásticos, você fala, opa, isso é plástico, opa, isso não é. Mas
são técnicas muito difíceis, eu acho, são muito artesanais. A da plataforma é de difícil acesso, não é fácil de encontrar, e também não é prático. E a das agulhas, eu acho que elas são muito artesanais. Mas tudo bem, é uma brincadeira que você pode fazer, tem várias outras dicas, e é uma coisa que vocês vão aprendendo com a experiência. Conforme vocês vão estudando mais microplástico só com microscopia óptica, que não tem problema nenhum, tá certo? Você vai desenvolvendo habilidades para ficar cada vez melhor nisso. O chato é que você vai ficando bom nisso, mas a pessoa que está lendo seu artigo e quer reproduzir seus experimentos pode não ter o mesmo resultado que você. Mas isso é parte da pesquisa. Qualquer técnica analítica passa por esse tipo de problema. A microscopia óptica tem um número de falsos positivos e falsos negativos maior, mas é isso, a gente lida com isso e tudo bem. Não podendo ir para outras técnicas, é com isso que a gente vai lidar. Agora, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar. Uma dica que eu dou, na semana passada a gente conversou com a Carol, que é do projeto Our Blue Hand, ela trabalha com 1 milímetro para cima. Então, por exemplo, você tem fragmentos com um pouquinho maiores, esses fragmentos, que são um pouco maiores, você tem como adquirir experiência, às vezes até acima do microplástico, até acima de 5 milímetros. Pô, isso aqui é um polietileno, é um poliestireno, o que é isso aqui? Vocês sabem como que vocês fazem para aprender a mexer num plástico e dizer o que é? Se vocês tivessem que adquirir essa habilidade, como é que vocês fariam? Eu tenho uma sugestão para vocês. É visitar um centro de triagem. As pessoas que trabalham com centro de triagem, com lixo mesmo, essas pessoas são extremamente habilidosas, têm sua faixa de falso positivo, tudo bem, tem sua faixa de falso negativo, mas eles trabalham identificando plásticos. Então, eles pegam os plásticos e eles têm, né, uma habilidade para pegar, mexer, fazer ele dobrar e falar assim, ah, ficou branquinho aqui, é poliestireno. Ah, fez esse barulho, é poliestireno. Fez esse barulho, é polietileno de alta. Ah, se comportou assim, polietileno de baixo. Tô na dúvida. Eles têm uma velinha lá, eles queimam. Isso é bem artesanal. Eles queimam, cheiram o cheiro de queimado, ou de quase queimado, e falam, ah, é fulano de tal. Então, é muita prática para poder selecionar, separar os plásticos, que hoje tem sistemas automatizados, mas são muito pouco acessíveis, são muito caros. Tem que ter investimento do governo. Então, hoje, mesmo quando tem investimento do governo, não é suficiente para você ter aquela planta de separação da Suécia, que é o exemplo para o mundo, que fica lá tudo automatizado. A gente não tem. Então, a gente depende da expertise do cara que trabalha no centro de triagem. Se vocês pedirem um estágio para acompanhar, não estágio formal, mas pedir para acompanhar a separação, para aprender a lidar, quem trabalha com plásticos maiores se beneficia muito disso, porque no manusear os plásticos maiores, você já vai ter uma taxa de acerto considerável para poder fazer ponderações legais na pesquisa que vocês fazem. Então, essa é uma dica que eu dou, uma dica que eu acho bem legal de fazer, de entrar no centro de triagem e pedir para aprender. Então, beleza. Mais uma coisa que a gente faz, que é um golpe que, quando foi criado nesse paper aí, ó, já era uma coisa que se fazia, mas o Lost But Found with Nile Red foi bem legal, que é um paper que já tem 348 citações, quis colocar aqui, só no ACS, só no sistema ACS. Tem bem mais lá no Web of Knowledge. Por esse cara aqui, esse Gabriel, que é o primeiro autor, no grupo do Richard Thompson, que a gente já falou aqui. O que ele fez foi usar o vermelho do Nilo, porque o vermelho do Nilo ele pode corar espécies apolares, e plásticos são apolares, por excelência. E aqui tem como ele fez, que foi, aqui é o campo normal do microscópio, aqui com o filtro, com a excitação fluorescente, e o filtro para pegar a emissão do vermelho do Nilo, mostrando como o vermelho do Nilo pegou na superfície dos plásticos. Então tá aqui, ó. Esse é um PP, e tá aqui o PP com o vermelho do Nilo
com a excitação, com a luz de excitação e com o filtro para vermelho do Nilo. E aqui do lado o ImaDJ com 2 setups de identificação e esse numerinho dizendo, de 10 polipropilenos identifiquei 10. Aqui o PET, de 10 identifiquei 5. Com esse setup de 10 identifiquei 10. Aqui de 10 identificou 4, que era o PVC. Então, isso aqui são 2 recortes de uma mesma figura com muito mais espécies, mostrando como cada um dos polímeros que ele pegou, não quer dizer que todos os polietilenos vão ter esse grau de eficiência, tem a formulação influenciando, o nível de degradação influenciando, mas, em geral, para alguns polímeros, o vermelho do Nilo pega melhor, para outros polímeros ele pega pior. Então aqui, por exemplo, é a quitina. Ó. Quitina não foi determinada, por exemplo. Isso é positivo. Porque você está tirando um polímero natural, que e o polímero não é o microplástico que você está procurando. Ok? Então, o vermelho do Nilo, ele diminui dramaticamente o número de falsos positivos. Então, ele é muito bom para você fazer esse trabalho com microscopia óptica, caso você tenha possibilidades de fazer isso. Como fazer isso? Aí quem precisa fazer isso, vai nesse paper aqui, que é um paper de agora, 2022, fazendo o levantamento da literatura. E ele fez, sobre vermelho do Nilo, mas ele pegou aqui, ó, quais são as amostras, deixa eu pegar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então ele pegou que tipo de amostragem ambiental que foi usada, como foi feita a extração do microplástico, esse aqui é o que eu ampliei aqui do lado, que é qual foi o método usado do vermelho do Nilo, e qual foi a instrumentação e caracterização. Isso não é do nosso interesse agora, mas pode ser interessante para vocês, mas pode ver, ó, FTIR, Raman e o pirólise GCMS, ó, que vem muito abaixo do FTR e do Raman, que tem a ver com a primeira parte da aula. Tá aqui. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa ampliação do vermelho do Nilo. Então, vocês podem ver que tem aqui, ó, concentração de 1 micrograma por litro a até mais de 10 miligramas por litro de concentração. Então tem uma faixa muito grande de concentração, uma faixa muito grande de temperatura na qual foi feita como é que é o termo técnico que o pessoal da biologia usa? Não é corar, não é tingir, é staining. Coloração? Coloração, pode ser. Que é você justamente colocar você marcar as espécies com esse corante específico. O pessoal da biologia tem um mundo de corantes para marcar diferentes tipos de tecidos, organelas. Então o pessoal da biologia é muito craque nisso. Não é à toa, foi o pessoal da biologia que propôs o vermelho do Nilo. E aqui, ó, você tem várias concentrações, de 1 micrograma até 10 miligramas, que dá praticamente 10 mil vezes mais de concentração. Não dá. É 1 miligrama por mililitro, que vai dar, 1 micrograma vai dar 1 miligrama por litro, né? 1 para 10. Então, beleza. Está tão distante, mas 10 vezes de concentração. Solvente, porque o vermelho do Nilo, ele interage bem com o plástico, justamente por ser apolar. E aqui, clorofórmio, acetona, hexano, metanol, etanol, álcool isopropílico. Então, a maioria, está vendo, usou acetona e hexano. E os tempos para deixar corando. Então, tem uma diversidade muito grande de métodos. O que você tem que fazer, que é uma coisa que eu já citei em outra aula, adaptar para o seu meio, para os seus microplásticos, para os microplásticos presentes no ecossistema que você está estudando. Eu já vi gente falando que não funcionou, porque pegou uma referência e seguiu exatamente como na referência e não deu certo. Pode dar certo aumentando a temperatura, pode dar certo aumentando o tempo. Além do que, você nem sabe se o seu vermelho do Nilo está tão puro, ou é tão bem sintetizado, ou está na validade, se ele não se transformou em outra molécula semelhante. Então você tem que testar de um tudo. Que, em geral, na indústria, minha experiência na indústria é que na indústria tudo está na validade, passou da validade, joga fora, todos os equipamentos estão calibrados. Na universidade é raro.
encontrar um grupo de pesquisa que calibre anualmente a sua balança, por exemplo. E a gente não costuma jogar fora equipamento, reagente que passou da validade. Então, essas coisas tem que checar. Então, eu estava colaborando num trabalhinho, a aluna não estava conseguindo corar com o vermelho do Nilo. E olha que interessante, ela conseguiu corar os fragmentos na ponta. No meio, não. Os fragmentos de fibra. As pontas foram coradas e o meio não. Porque a ponta foi cortada na tesoura. Então, você tem uma tensão especial na superfície. Então, a física de superfície do material influenciou na coragem, na coração, coragem. Coragem certamente está errado, né? Mas, seria biomarcação? Pode ser. Biomarcação. Então, a biomarcação, ela foi muito boa nas extremidades e não pegou no meio. Mas a gente matou fazendo um novo, porque ela estava usando o vermelho do Nilo que tinham usado e estava guardado na geladeira. Então, ele estragou. Ela fez um novinho, ficou ótimo, aí curou tudo. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, o vermelho do Nilo ajuda nisso. Bom, beleza. Então, era isso que eu queria falar para vocês, de microscopia óptica e identificação visual. Eu quero, vamos tentar o OpenSpec agora. Eu quero aproveitar, precisa, Emanuele, mas eu quero aproveitar, já vou te responder. Eu quero aproveitar para dizer que quem tem acesso a um microscópio no laboratório é só se dedicar muito a estudar bastante, a usar a literatura, ver quem só usa microscópio óptico e aprendendo a usar bem o microscópio óptico para fazer pesquisa com microplástico e, eventualmente, fazer uma colaboração para conseguir informações que são importantes para a questão científica que você tem. Ok? Então, identificação visual é uma ferramenta muito boa. Ah, tem muito falso positivo. Tem, tudo bem. Mas, se estatisticamente eu consigo responder a minha questão, mesmo com esse número de falsos positivos, tudo bem, faz parte. Deixa eu responder as perguntas. Aqui, ó, a Laura mandou aqui um vídeo sobre separação de lixo, muito obrigado. Aqui a Carmen falou do microscópio de luz polarizada, o que acaba respondendo a Emanuele. Precisa de microscópio de luz especial para visualização? Precisa. Você precisa ter uma emissão de luz para poder excitar o vermelho do Nilo e precisa ter um filtro específico do vermelho do Nilo, porque uma coisa que acontece é que quando você joga uma luz para excitar as moléculas, você vai ter excitação de tudo quanto é coisa. Você não vai ter um laser específico só para uma espécie. E aí você joga um filtro que trava tudo menos a luz que é emitida pelo vermelho do Nilo. Ou pelo outro marcador, ou pelo terceiro marcador, e por aí vai. Então, você tem um conjunto de filtros. O pessoal da biologia trabalha muito bem com isso. Maristela perguntou, professor, sabe dizer se outros corantes também podem ser usados? Tipo vermelho de fenol? Podem. Essa é uma coisa que você tem que ver. O pessoal usa o vermelho do Nilo porque ele realmente funciona muito bem. Mas muita gente trabalha com outros corantes, e aí você pode desenvolver para o que você tem, se ele funciona bem para os microplásticos com os quais você está trabalhando, ok? Preciso de dicas de onde comprar vermelho do Nilo, vi com preço elevado, é chato, é elevado, mas se usa muito pouco, então você vai comprar, mas vai durar muito tempo. Às vezes você pode ver na sua universidade se alguém pode emprestar ou doar um pouquinho. Aqui na UFSCar eles têm uma lista de doação de reagentes que fica em laboratório de professor que se aposenta, e o pessoal vai trocando. Betânia, já respondo você, Betânia. Vamos dar um espaço para a Emanuele, que levantou a mão, falar? Aí a gente já vai para a pergunta do GCMS. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Quando você fala em microscópio, você está falando do microscópio mesmo ou do microscópio estereoscópico, né, que é a lupa? Porque a gente faz a leitura do filtro, né, na lupa, aí depois teria que catar aquele microplástico, colocar no microscópio para poder fazer a identificação, então? Se a sua lupa, na identificação visual, se na identificação visual você consegue mexer bem e identificar os fatores e quantificar ou analisar os fatores que identificam o microplástico, lupa acabou. É lupa e fim de papo. Se você quiser, se os seus microplásticos do seu interesse, por exemplo, se você usa uma rede de
foi o caso que a gente conversou semana passada, uma rede de 1 milímetro, você não precisa mais do que uma lupa, e às vezes você pode usar uma lupa manual. Você pode usar o seu olho, você pode usar uma máquina fotográfica, não tem problema. Dependendo do tamanho do universo de microplásticos que você tem, aí você vai para a lupa, você vai para o microscópio, você vai para o microscópio eletrônico, aí depende de para onde você está indo. Tudo bem? Ok, Aqui, a obrigada. Annalise falou, eu uso estereomicroscópio para faixa de 1,5 milímetros. E, beleza? Obrigado pela pergunta, Manuela. Então, vamos continuar aqui. GCMS. Betânia. Por que tem poucos trabalhos com essa ferramenta? Betânia é uma ferramenta muito poderosa. Tem poucos trabalhos porque a ferramenta é difícil, ela é cara, você tem um ifenado, que é o espectrômetro de massa, você tem que saber mexer com massa. Tem um professor aqui no campus que tem um TG com massa e ifenado, e a dificuldade dele é achar o pessoal para analisar a massa. Essa é uma questão problemática. Massa é uma coisa muito especializada, né? Então, professor, eu estou perguntando justamente porque eu trabalho já com GCMS, então eu tenho acesso a ele no laboratório, né? Eu trabalho com análise de outros tipos de compostos orgânicos, e aí, como eu estou entrando nesse mundo do microplástico agora, eu queria saber mais sobre a utilização dessa ferramenta para identificar os microplásticos, né? Já que já tem acesso a ele. Sim. Não, é muito legal. Basicamente, o que eu posso colocar na próxima aula gravada um trechinho falando do GCMS e mostrando alguns trabalhos que eu conheço. Mas ele é rápido, ele é prático. Se você tem acesso, ele é excelente. O que você tem do GCMS? Você pega, por exemplo, um solo, você quebra esse solo, você pode homogeneizar o solo para poder fazer a pirólise, porque a pirólise também não é simples. Quer dizer, ela é simples, mas você tem problemas, né? Você tem que levar em consideração a queima homogênea. Então, em geral, o trabalho que eu conheço, a pesquisadora que eu conheço, ela homogeniza bem o solo, queima, faz a pirólise e elege os marcadores. Então, você tem que fazer uma pirólise no ambiente que você quer com uma concentração diferente de PP. E aí você tem um marcador específico naquela condição de pirólise emitido pelo PP. Então, você tem que escolher. Emitido pelo PE, você tem que escolher. Aí você constrói uma curva de calibração com os marcadores da pirólise dos polímeros do seu interesse. Então, se você quer trabalhar com uma amostra totalmente desconhecida, ou com muitos polímeros no seu objeto de pesquisa, aí você tem um trabalho grande de construir, de identificar quais são os marcadores e de construir sua curva de calibração. Aí depois é homogeneizar, fazer a pirólise, guardar o objeto da pirólise, que eu entendo que o pessoal pode guardar num headspace lá, e depois coloca no cromatógrafo e faz. Você nem precisa fazer na mesma hora em sequência. E aí você tem a quantidade de microplástico ou de nanoplástico presente naquela amostra de maneira muito rápida e precisa. É bem legal. Mas assim, não tem tão poucos trabalhos. Acho que você já tem a possibilidade de beber de uma série de trabalhos para inspirar sua pesquisa, viu, Betânia? Tem uma pesquisadora que chama Ulrich Braun, que ela era especialista nisso, ela mudou de emprego, não sei onde ela está agora, mas ela tinha um trabalho bem legal com análise de microplástico. Respondi, Betânia, mas eu posso falar um pouquinho mais numa apresentação. Não, respondeu sim, tá ótimo. Assim, se você por acaso tiver um artigo desse, puder me mandar, fazendo favor, ia ser ótimo. Obrigada. Tá bom. Valeu, obrigado a você, Betânia. Obrigada. Aqui a dica, Vilene perguntou, e a utilização da degradação térmica com TGA acoplado ao FTR, tem conhecimento? Tenho. Estamos adquirindo acoplamento, boa sorte. É um equipamento legal, você tem que tomar muito cuidado com a conexão que sai do TGA e vai para o FTR, ela não pode resfriar, ela tem que ser também aquecida, porque senão condensa o gás lá dentro e você perdeu. Você perdeu uma massa lá no TGA e essa massa não vai parar no infravermelho. O infravermelho não é o mais usado, o MS é mais preciso, mas é um senhor equipamento, é legal. Você vai fazer o TGA e vai identificar. Mas eu particularmente, tenho minhas ressalvas ao uso do TGA para a área de microplástico. Eu uso muito TGA para a área de degradação, mas para microplástico, eu acho que ele é uma técnica muito... Depende do seu experimento, porque ela é muito custosa e demorada para fazer análise individual de cada microplástico. Então, essa é uma questão. Vai depender do
do desenho experimental da sua pergunta científica para validar o TGA como uma técnica eficiente. Mas aí, se quiser, Verlene, a gente conversa. Aqui a Ana usa o pirólise, também funciona para ver aditivos, super funciona, super. Basta você construir a curva de calibração. Mas funciona bem, funciona mesmo. Aliane Formiga, professor, desculpa se eu entrar agora, tranquilo, imagina. Beleza, vou usar estereomicroscópio, ainda vou comprar, pela experiência alguém teria indicação de algum que seja melhor para microplástico. Eu não tenho muita experiência na compra, aí eu vou deixar para o pessoal sugerir. Pessoal, quem tem experiência com estereomicroscópio, pessoal da biologia, nada de braçada aí, e a Marielle está pedindo uma indicação. Deixa eu vou para o Maldi e vou abrir para a Bárbara, a gente já vai para o Maldi aqui. Bárbara, pode falar. Oi, professor. Eu só ia pedir para você depois, quando for gravar a aula assíncrona, você fazer aquele do site, que não abriu aqui, não quis carregar com a gente. Está abrindo ainda? Não abriu aqui no meu computador, já tentei de novo e ele parou de funcionar. Mas depois, se você puder gravar um vídeo para a gente explicando como funciona, porque eu acho que vai ser muito útil para mim. Que droga, caraca. Gente... Eu vou falar pro moço do OpenSpec que eu... É a Lady Murphy. Que azar. Tava funcionando. Eu fiz ontem todas as etapas no celular para ver se funcionava direito. Antes da... Eu já costumo usar o Open. Antes da aula eu já tinha aberto e ele estava funcionando. Pois é. E justamente na hora ele saiu do ar. A gente derrubou o site. Será? Ô Marcos, dá um testemunho pra gente, você gosta? Excelente, eu acho muito legal, principalmente quando ele identifica o polímero e que está junto com sílica, junto com biota, né, com material biológico. Às vezes ele no próprio espectro ele mostra, né, que tem não só o polímero, mas também tem algo mais ali. Eu acho muito legal. É legal, né? É muito bom. E o legal é que a ferramenta vai ficando tanto melhor quanto mais a gente contribui para a ferramenta. Então, se vocês tiverem artigos publicados com material suplementar dos espectros, você pode subir lá associado à referência, ele entra na base de dados, ele vai ser calculado a pessoa que entra com os seus dados vai comparar com o banco de dados, que vai contar com o seu. Então, por exemplo, um polipropileno degradado, ele vai estar lá identificado como polipropileno degradado, não como polipropileno. Que era isso que eu ia mostrar, que praticamente não tem. Não é ele não compara a padrões, né? Ele compara amostras ambientais, né? Amostras que já foram analisadas, né? Isso exato, e eles estão usando inteligência artificial agora para justamente fazer essa comparação sempre que esse banco cresce. E o que eu acho que eles têm que fazer, teve uma época que eu estava conversando com ele tem que fazer o uso a identificação do PP. O PP, por exemplo, PP pristino, e um PP descaradamente degradado, ele tem que entrar com PP degradado. Sim. Porque isso ajuda, né? Ajuda, inclusive, o algoritmo, o software, o programa de inteligência artificial, não sei qual é o termo mais correto. No nosso grupo do WhatsApp, eu já tinha comentado sobre esse site, e eu tinha até disponibilizado de algumas resinas virgens que eu tinha feito análise, eu tinha disponibilizado para a galera testar lá também. Ah, que massa! Legal. Eu enviei os arquivos em CSV para a galera testar. Tem um outro, eu não sei se você já usou, eu tentei já usar alguma vez, é o Simpli. Simpla? Simpli Plastic, isso. Simpla, acho que eu já vi. Mas eu acho que ele faz uma varredura de você pega uma membrana toda e você faz, eu acho que no FITIR com o microscópio acoplado, né? Então você tem uma série de dados e ele identifica até para você. Você não precisa ficar contando o plástico. Pelo que eu entendi, ele funciona assim. Ah, que massa! Ele pega uma imagem, né? E ele consegue identificar o que são fragmentos plásticos ali. E automaticamente ele também já tem um banco de dados para dizer que tipo de plástico é. Tá. Só que eu achei ele bem complexo, eu não consegui usar na época. E eu achei esse do Open mais fácil. E eu estava usando ele. Não, porque
quando você tem um espectro e quer falar dele, tudo bem. Mas quando você tem um conjunto, você faz um mapeamento, aí o pessoal vai para o software mesmo. Eu vou colocar no chat esse do 5. Alguém já botou, a Júlia, acho. Legal. Obrigado, Marcos. Valeu pelo testemunho e por compartilhar a ferramenta, que a ciência tem que ser mais aberta. A Emanuele quer falar, aí eu vou para o Maldi. Professor, só para ver se eu entendi, essa ferramenta online, você pega os valores dos espectros que você coletou no FIT ou no Raman, coloca lá nesse banco de dados e ele vai te dizer de que se trata aquele polímero, porque o equipamento ele já faz isso, né? Se você tiver uma boa biblioteca, mas aí seria um recurso adicional para confirmar o que o equipamento já está dando pelos picos? Sim, na verdade, o OpenSpec está sendo considerado para substituir o software usado pelas empresas. A Perkin-Elmer, acho que ela está patrocinando. Acho que eu não coloquei no slide os patrocínios, agora a gente não vai conseguir ver, né? Deixa eu ver. A biblioteca é bem cara, né? Algumas bibliotecas são caras, você tem que pagar por a parte, né? E essa é uma forma free, né? De você poder comparar. Quem não tem dinheiro para pesquisa pode usar isso. Exato. Entendi. Isso é semelhante ao que a gente faz, por exemplo, uma sequência de DNA, né? Que você coloca lá e ele já diz mais ou menos o que é. Então seria muito semelhante. Eu ia dar uma sugestão, já que o site não está aberto, tem vídeos do YouTube que demonstram que é do próprio site, né? Que mostra como funciona. Talvez seria uma maneira de a gente poder mostrar aqui para a galera que não teve acesso. Ele está aqui, ó. Está aqui na aula, os 2 vídeos. Eu não coloquei o link separado aqui, precisava colocar. Mas está aqui, ó. Tem um quick vídeo que é menos de 1 minuto, acho, e esse tem uns 15 minutos. Eles estão no site. E aí você aprende a usar. Vamos ter que. Eu vou mandar os vídeos no e-mail para quem quiser ver agora. E aí, na hora de gravar, eu faço uma gravação do OpenSpec para a gente ver um por um. A Emanuele já falou. Matheus, pode falar. Bom dia, professor. Só queria compartilhar, não sei se o senhor sabe, né, na área da microbiologia, da biologia celular, há um equipamento chamado câmara de Neubauer. A gente usa para contar células, esporos, né, dependendo da célula, e, claro, com coloração. E nesse equipamento há quadrantes, né, quem sabe a área exata, inclusive com isso, com a soma dos quadrantes, tem uma fórmula. No final, a gente consegue calcular esporos, células, por exemplo, por ml, né, da solução. E eu vi um artigo recentemente que eles usaram a coloração, né, com esse corante do Nilo, e usaram a câmara de Neubauer, bem interessante também, para contar os microplásticos, né, em microscópio. Que legal! Eu fui apresentado à câmara de Neubauer recentemente. Não sou um velho conhecido da câmara de Neubauer, mas ela é bem interessante. Poxa, manda para mim esse artigo, Matheus, por favor. Sim, eu vou mostrar. É um experimental mesmo, mostrando também os limites, tudo certinho, mas é interessante também. Legal, excelente. Eu sei que ela é bem marcadinha para fazer a contagem, né? Mas tem algumas considerações para uso de microplástico, que quando se alimenta pelo lado, entra só o que está no tamanho, no espaço entre a lamínula e a câmara, né? E tem a questão do fluxo também. É uma questão que o pessoal de microfluídica lida bastante. Então, provavelmente, os menores vão mais rápido que os maiores, porque estão próximo da parede, e os que estão próximo da parede, qualquer fluido tem velocidade zero, né? Considera, teoricamente, velocidade zero. Então, você tem sempre um perfil de velocidade. Então, a câmara de Neubauer pode, talvez, servir como um separador também. Então, isso tem que ser levado em perspectiva. Mas é legal, qualquer ferramenta que já existe, as pessoas têm no laboratório, é positiva. Né? Legal, obrigado, Matheus. A Karen falou do MALDI, Mass Spectrometer, não é tão usado. Por exemplo, tem algumas técnicas que têm uso de nicho. Por exemplo, fluorescente raio-x tem alguns papers. Eu fui fazer um levantamento, acho que eu mostrei aí na aula de revisão sistemática, né, o levantamento de XRF, eu achei 23 papers, 21 papers, não lembro. É muito pouco para o que essa técnica oferece. Então, depende. Isso é uma oportunidade de você divulgar a técnica. Pode ser pelo custo, respondendo a Karen, por que o MALDI-MS não é tão usado? Pode ser pelo custo, pela dificuldade de manuseio, ou pode ser pela dificuldade de oferecer informações relevantes.
Eu, por exemplo, esse artigo de revisão sistemática, bem curto, que é 20 e poucos papers, a gente está querendo escrever para justamente convencer as pessoas a usar. Uma técnica que o pessoal usa também é, o que é de nêutron mesmo? Espalhamento de nêutron, que é uma técnica difícil de achar, mas que dá muita informação. Então tem um cara que é bom de espalhamento de nêutron, ele tem se dedicado a usar espalhamento de nêutron para microplásticos para difundir a técnica. Então é uma coisa, síncrotron é muito pouco usado para microplástico, que é de difícil acesso, né? Você tem que aplicar uma proposta, em geral é gente que já trabalha com isso, mas também é muito pouco usado para estudos com microplástico, eu acho que ele tem uso. Então depende da comunidade aderir, mas aí depende também de ter um bom especialista da técnica para ajudar a comunidade, a convencer a comunidade a aderir à técnica. Tá, Karen? Foi uma resposta um pouco genérica, né? Mas eu acho que é uma soma de fatores. A dificuldade da técnica e o contexto de uso para responder perguntas relevantes. Deixa eu continuar aqui, que a Maristela chegou, como eu avisei no e-mail, a Maristela vai falar um oi para vocês aqui. Deixa eu só terminar aqui. O Marcos Felipe deu uma sugestão de telemicroscópio. Todo mundo, caiu o OpenSpec para todo mundo. Rodrigo Melo, professor sobre outra técnica. Eu trabalho com oxidação anódica de pesticidas e geralmente usamos análise de carbono orgânico total para verificar a mineralização. O senhor tem alguma informação sobre os de toque para análise de microplásticos? Não, não é muito usado. Tem gente que usa, eu já vi usar, a gente quer usar. A gente está trabalhando com oxidação anódica de particulados também, que é pouco trabalho, pouquíssimo trabalho. Mas é um jeito de usar. É um jeito de usar. Eu acho legal para microplásticos. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer comentar? Acho que o Rodrigo mesmo. Eu vi alguém falando? Não? Tá. Mariana, levantou a mão. Pode falar, Mariana? Bom dia, gente. Eu queria saber só se a ressonância magnética nuclear também pode ser usada nesse caso, porque em muitos artigos, pelo menos para lignocelulose, ela é usada para par com FTIR. Então, você acha que daria para usar também? Que o RMN, ele é muito para identificação, né? Ele é... Então, você tem muita informação estrutural para RMN, né? Se você pensar que um microplástico, que é microplástico ambientalmente degradado, se ele for heterogêneo, porque ele tem a superfície mais degradada que o bulk, o RMN ele não pega isso. Pega, Mariana? Na sua experiência? Então, estou começando a trabalhar com isso agora. E o que eu consigo ver é que, bom, pelo menos pelo que os colaboradores estão falando, é que dá para entender a evolução molecular do polímero. Então, você consegue visualizar conforme as moléculas vão se modificando e como que altera a cristalinidade. Então, pelo que eu entendo, você teria que, bom, no meu caso, eu estou fazendo assim, como eu estou degradando, ou tentando degradar, ou avaliar a influência dos micro-organismos na composição química dos plásticos, então a gente testa pré-degradação e vai fazendo temporal, né, várias análises. Agora, eu não sei, eu queria saber, assim, em relação ao plástico ambiental mesmo, se daria para identificar usando essa técnica, ou se realmente... Para identificar, daria. Mas você tem que ter uma sonda para sólido, né? O RMN, você está usando já para sólido, né? Então, acho que isso não é um problema, né? Porque a maioria usa para líquido. Eu lembro de quando eu trabalhei na UENF, tinha um RMN bastante usado, mas para líquidos, e aí eles queriam comprar uma sonda para sólido, para poder ampliar o uso para plástico e tal, mas o pessoal mais usa é o pessoal de síntese, justamente para caracterizar a estrutura de um polímero já homogeneamente feito, né? Ou seja, sem grandes gradientes, mas para estudar degradação, fiquei curioso. Estou curioso. Então, eu estava querendo saber, porque assim, a gente está nessa parte de estabelecer as técnicas, e aí eu não sei se só o RMN seria, como é que eu posso dizer?
me daria essa informação, ou se eu teria que acoplar com o FTR, porque para se tornar mais reprodutivo, alguma coisa nesse sentido. Eu fico na dúvida, porque o FTR também tem um problema, ele tem o mesmo problema, porque você vai fazer o FTR, você vai fazer um ATR. Então você tem a superfície degradada, então é como se tivesse aqui um, sei lá, aqui. Deixa eu colocar ele assim. Aqui a superfície está degradada. E o ATR ele vem até aqui. Então você sempre trabalha com o conceito de que você tem uma diluição de sinal. Porque aqui vai ter carbonila, aqui não vai ter. Então você teria que trabalhar, se você quiser saber superfície, tem que fazer XPS. Tem que ter algum feixe, a energia ela tem que entrar o mínimo possível. No RMN, eu acho que é o mesmo problema. Porque você vai ter uma diluição do sinal com o resto. Você vai ter uma carbonila de pequena intensidade numa faixa um pouco mais profunda, cadê? Uma faixa um pouco mais profunda aqui, mais intensidade de carbonila aqui, menos aqui, nenhuma carbonila aqui. E as carbonilas vão estar interagindo com o resto da cadeia. Então aqui, um PET, por exemplo, que já tem carbonila, talvez fosse legal para distinguir o tipo de carbonila, mas a interação dessa carbonila com o resto da cadeia vai ser diferente de acordo com a profundidade. Aí eu não sei se se essa informação não vai te confundir no RMN. Acho que não, se você souber. E ainda mais se você tiver amostras, a mesma amostra, você variando a degradação em função do tempo. Mas quando você vai para a amostra ambiental, você não tem mais esse controle. Aí você tem que ver, eu acho que você conseguiria fazer muito bem um experimento no laboratório em condições controladas e fazer uma ponderação a partir desses resultados sobre o que acontece no meio ambiente. Mas usar a técnica para amostras de microplásticos ambientais... Minto, Mariana. Posso te dar uma sugestão? Eu tenho um paper de opinião em que eu esquecendo. E eu falei sobre como usar a degradação para amostras ambientais. Uma sugestão que eu dei, por exemplo, tem uma coisa que a gente faz em degradação, eu pego a amostra aqui, você pega um CNC, aí você vem com a broca do CNC e corta aqui, ó. Você vai passando na superfície. Aí você corta 0,1 milímetros. Aí você pega aquele pó, passa um pincelzinho, beleza? Aí corta mais 0,1 milímetros. Pega aquele pó, passa um pincelzinho, corta mais 0,1. Você tem amostras variando a profundidade, coletadas a partir da mesma amostra, que é uma amostra que você pegou no meio ambiente. Então, dificilmente você vai conseguir trabalhar com microplásticos pequenos, mas microplásticos um pouco maiores, mesoplásticos, daria para você trabalhar. Seria uma condição de trabalho. Tem que pensar, né? Você tem que ver qual é a pergunta que você quer responder e elaborar um desenho experimental para tentar responder essa pergunta. Eu acho que com mesoplásticos, um desenho experimental contemplando o desgaste com diferentes profundidades poderia te ajudar. Tá, e no caso, assim, de como eu estou fazendo, usando plástico pré-degradado e depois dele degradado ou depois do tratamento, aí não tem problema. Aí eu poderia usar o NMR sem ter que acoplar com o FTR. Porque eu acho que aí você sabe o que está acontecendo. Fazer o FTR vai ajudar você a discutir, eu acho, em separado. Mas isso você já sabe o que está modificando em função do tempo de degradação. Então você sabe, ó, essa região do RMN é a região que ela é sensível à formação de carbonila, no caso do PP e do PE. Ou ela é sensível à perda do cloro, da ligação carbono-cloro, no caso do PVC. Ou ele é sensível à formação de mais hidroxilas, no caso da hidrólise do PET. Então depende do material que você está estudando, entendendo o mecanismo de degradação de cada um deles, você consegue ver aonde o RMN pode te ajudar. Mas isso que eu estou te falando serve para RMN, serve para o mal de MS, serve para tudo. Né? Você tendo o controle, você vai ver se o seu sistema é sensível para essa modificação, uma vez que você conhece a modificação. Ficou claro, Mariana? Ficou sim. É que como eu estou começando agora com isso, só não traz muito sentido na minha cabeça, porque eu sou da biologia e isso para mim é um pouco abstrato ainda, então
Mete bronca. Você está formando, você está construindo um perfil muito interdisciplinar. Isso é legal. Ter conhecimento dessas técnicas é bem legal. Mas é difícil. É difícil, né? É bem difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Pensa isso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Bárbara, banco de declaração aberto. Muito legal isso. A Roberta Urban, da UFSCar de São Carlos, está fazendo também. Aqui a Júlia mandou um link. Beleza. Essa câmera é maravilhosa. Vocês estavam conversando com a Marielle, né? Adorei essa câmera Neubauer, legal. Bananã. Beleza. Aqui som, testemunho. Obrigado, Maria do Rosário. Legal mesmo. E agora acho que eu vou dar um espaço. Eu vou gravar o OpenSpec, porque deu errado hoje, né? Infelizmente, seria muito legal, mas vou gravar, vai dar certo. E vou pedir para a Maria. Vou falar oi para a Acabou de abrir aqui para mim. Abriu? Abriu aqui para mim. Não, mas vamos deixar para depois. Que droga! Olha só, maldito. Maldito não, porque o OpenSpec é uma ferramenta do bem. Ela é ótima. Abriu também aqui para mim. Ah, que dureza. Mas não, tudo bem, não vai dar tempo. Cadê vocês? Abriu aqui também. Vou gravar, mas depois a gente brinca. Deixa eu apresentar a vocês a Maristela. A Maristela trabalha com sensores e ela vai abrir uma vaga no programa de doutorado do BMA e da Materiais, né? E como ela tem uma aplicação na área de ambiental, aí a gente conversou e eu achei legal vim convidar ela para falar um pouco sobre o trabalho, para ver se alguém aqui teria interesse. E a Maristela, acabando esse bate-papo aqui com a gente vai para o Wonder falar com a Cassiana, tá bom? Mari, então deixa eu apresentar a Mari. Maristela Ferreira é uma pesquisadora excepcional, uma das pérolas do campus de Sorocaba. Ela tem uma formação muito legal na área de nano, tem um livro na área de nano. Ela tem uma família que eu admiro muito, são 5 irmãs, as 5 pesquisadoras muito premiadas e acadêmicas, e é de uma família incrível. Eu admiro muito Maristela, eu gosto sempre de falar disso. E Maristela, fala oi para o pessoal e fala um pouquinho do trabalho que você tem. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então o Walter me abriu esse espaço, então eu vou fazer uma breve propaganda aqui do meu grupo de pesquisa. A gente trabalha com sensores, né? Não só sensores, mas sensores e dispositivos para fazer delivery, seja de delivery de drogas, né, de medicamentos, de fármacos, ou uma nova linha que a gente está começando agora, que é delivery de fertilizantes, tá? Então, basicamente é isso. A gente constrói materiais nanoestruturados, né, de N polímeros, compósitos, enfim, material biológico. A gente trabalha basicamente com 2 técnicas de fabricação, né, que são filmes finos, que é o filme de automontagem, que é para fazer filmes por interações principalmente eletrostáticas, ou o filme Langmuir-Blodet, que é uma técnica mais específica, enfim. Essa técnica Langmuir-Blodet a gente usa mais para a parte de material biológico, porque ela simula membranas, então é uma parte um pouco mais específica. E a gente tem um outro ramo, né, que a gente está abrindo agora, que são os polímeros biodegradáveis. Então a gente está estudando 2 polímeros, um que comercialmente a gente chama de Ecoflex, o PBAT. Nesse PBAT a gente tem feito um compósito dele, né, para uma parte voltada para estudos eletroquímicos, de sensores de herbicidas e pesticidas. Uma outra parte, a gente está fazendo esses filmes compósitos para fazer repelentes, né? É um trabalho que a gente está fazendo com o Leonardo lá da Unesp, então a gente escolheu uma molécula que chama semioquímicos, mas enfim, para ver se a gente consegue fazer esses deliveries de repelente, né?
e para aplicação em plantas. Então, a nossa ideia é construir um filme, colocar na planta e ver se ela repele aqueles bichinhos, né, para não precisar colocar um agrotóxico, desculpa. E a outra parte é que a gente tem trabalhado com amido termoplástico, mistura de amido e polímero também para construir esses materiais, que no caso não seriam filmes finos, mas o que a gente usaria para fazer sensores vestíveis, porque eles têm a possibilidade da flexibilidade, né? Eles são robustos, então o que a gente pensa é fazer sensores vestíveis, que são sensores que a gente pode colocar para ver saliva, então suor, saliva, né? Que são o que a gente chama de métodos não evasivos, porque a gente não precisa furar o dedo, né? Fazer exame de sangue, esse tipo de coisa a gente colocaria. Na verdade, não é pós-doc, a gente não tem pós-doc aqui na PPGCM, a gente não abriu essa linha, né, de pós-doc. O que eu estou tentando abrir são vagas tanto na PPG-BMA como na PPGCM, tanto para mestrado como para doutorado, né, os dois programas, então, se vocês tiverem interesse, tem na página da UFSCar. Os dois programas são nota 4 e eles têm bolsas disponíveis para o ano que vem, bolsas de doutorado, de mestrado, tá? O PPGCM já está com o edital aberto na página, o PPG-BMA deve abrir até o final de semana, colocar o edital na página. São processos seletivos diferentes, cada um tem uma peculiaridade. Uns têm prova, outros não, enfim. Né? Então, quem tem interesse seria para vagas de mestrado e doutorado. Bom, não sei se eu fiz a propaganda. Maristela, conta pra gente, aqui o pessoal da disciplina é um grupo, a Cassiana já tá lá no Wonder, a gente vai para lá daqui a pouco, tá? O pessoal da disciplina é um conjunto de perfis muito diversificado. Que tipo de perfil você espera para esse candidato à bolsa no processo seletivo? Bom, a gente precisa de pessoas que gostem, né, de química, física e biologia, né? Biologia por quê? Bom, se quer fazer a parte de biotecnologia, tem que ter essa parte da biologia aí um pouco mais acentuada. Mas engenheiros, químicos, físicos, biólogos, todos são bem-vindos. Não temos problemas de perfil. Basta querer fazer. E você oferece café para o seu grupo de pesquisa? Olha, a gente tem café, na verdade a gente sempre faz comemorações de aniversários, então, que agora o grupo tá pequeno, mas todo mês a gente comemora os aniversários, tem bolo, café não tem, mas tem bolo. Olha, tem até gente que leva queijo, pão de queijo, sim. A gente é bem comemorativo. A última festa que a gente fez foi a festa junina. Legal. Agora tem a festa de fim de ano. E também eu falo que o laboratório da professora Maristela é um laboratório muito bem equipado para os projetos que ela tem interações muito legais. Eu sempre vou usufruir da infraestrutura da Maristela, pego água Meliquê, mas ela tem um espaço muito legal de trabalho, e eu recomendo a Maristela. Sim, a gente praticamente, as coisas básicas, então FTIR, UV, a gente tem uma técnica específica aqui, que é o SPR, né, que é Surface Plasmonic Superfície, que é uma técnica mais para estudar interações em materiais biológicos. Então, é uma técnica bem interessante, mas como ela precisa criar esses plasmos de superfície, né? Então, não é todo o material que a gente consegue ver, mas é uma técnica bem interessante, assim, que dá publicações bem legais, a gente tem teses e dissertações nesse assunto. Então, é uma técnica também bem interessante. Bom, convido vocês, quem tiver interesse, me manda um e-mail, é maristela@ufscar.br. Estou escrevendo aqui. Por favor, Walter. Aí vocês podem entrar em contato comigo, eu levo vocês para conhecerem a infraestrutura, o laboratório. Enfim, a gente trabalha não só com essa parte de filmes, né, de eletroquímica, mas toda a parte de caracterização espectroscópica, caracterização eletroquímica,
caracterização morfológica. O que a gente não tem aqui, a gente tem usado também o LN Nano para fazer a parte de micrografia de transmissão, que nem tudo que a gente faz dá para ver por MEV. Então, XPS também a gente tem feito lá. Enfim, dá para fazer um trabalho bem legal. Legal. Mari, obrigado por ter vindo. Obrigada aí, a ter falado vocês, pro pessoal, pela Acho que atenção, tá bom? o pessoal pode divulgar para os amigos também, né? Sim, vamos divulgar porque a gente tem bolsa sobrando, temos interesse em... As aulas voltaram a ser presenciais, né? Nem todas, mas o ano que vem serão. Então, a gente tem que pegar firme aí de novo, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu, Mari. Essa disciplina continua online, tá? Podem divulgar para... Sim, bom, é que a gente tem uma parte online, mas tem outras que vão voltar a ser presenciais no ano que vem, né? Tá bom? Legal, legal. Até mais, valeu, Mari, gente. obrigado. Se quiser ir lá no Wonder com a gente, tem o link aqui. Tá certo. Cassiana. Obrigada, Walter. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Gente, eu vou aqui a gravação e vou lá pro Wonder, tá bom? O Matheus, bolsa sobrando, é Brasil. Aconteceu o seguinte, a UFSCar, ela ganhou mais bolsas no campus de Sorocaba, porque a distribuição de bolsa pela CAPES depende do IDH da cidade. E como o IDH de Sorocaba é menor que o de São Carlos, que é um lugar muito, muito bom, né? As bolsas acabaram migrando um pouco mais para cá. Então, aqui está tendo um pouquinho mais de bolsa. Mas não é sobrando, mas tem bolsa. Peraí, vou fechar aqui a gravação. Professor, por favor, deixa gravada a conversa no Wonder. Vou tentar, não sei se vai dar. Vamos ver. Peraí, vou parar a gravação aqui. Parar a gravação.